10 pontinhos agora para acalmar a professora. Mas vamos lá, como eu cheguei na laser puntura? Quando a gente começa a estudar laser, a Fernanda, a Eliane vão me falar, é uma cachaça, né? Porque a gente tem o equipamento, a gente Fernanda, sabe. você pode só colocar, por favor, ao lado de parar de compartilhar, tem um menuzinho. Aperta esse Uhum. menuzinho, só para poder não ficar na sua tela. Perfeito, Foi? obrigada. Foi, perfeito. Então vamos lá. Quando a gente começa a estudar laser, a gente quer ver todas as possibilidades que a gente pode conseguir com essa tecnologia e sempre pensando em melhorar a qualidade de vida do nosso paciente e a nossa também, porque desde que eu comprei o meu laser, o meu vai e volta para o consultório, para casa. E ele fica mais em casa do que no consultório, porque eu uso diariamente no consultório, em todos os meus pacientes e em casa também. Então, já que eu descobri que eu posso fazer a ativação desses pontos com laser, eu fui buscando, correndo atrás, querendo saber como isso funciona. E quais são as indicações da acupuntura em si na odontologia? Controle da dor, controle do reflexo de vômito, aumento do efeito anestésico, aumento de secreção salivar, ansiedade, melhora de hemostasia, trismo, bruxismo, controle de dor pós-operatória. Então, isso tudo incrementa o nosso atendimento. A gente passa a ver o nosso paciente como um ser humano integral, que não tem só um dente para ser tratado, que ele pode ser ajudado de outras formas também. Então, no dia 19 de junho de 2010, a acupuntura se tornou um patrimônio intangível da humanidade. Ou seja, já foi mais do que comprovado que ela funciona e ela atualmente já é disponibilizada até no SUS. Eu tenho uma amiga, não sei se ela já está, se ela está nos assistindo, a doutora Janine, ela trabalha no SUS e há muito tempo ela já teve esse treinamento de medicina tradicional chinesa, de acupuntura, para os atendimentos clínicos dela também. Então, a Janine também foi uma grande incentivadora dessa parte da medicina tradicional chinesa na minha vida, porque eu conversava com ela e eu ficava tão encantada que eu quis para mim, quis aprender e agora estou compartilhando com vocês. Então, o que são os meridianos de acordo com a medicina tradicional chinesa? São caminhos por onde essa energia circula. E essa energia vital na medicina tradicional chinesa, ela tem o nome de Qi. Então, qualquer desequilíbrio nesse fluxo energético causam as doenças, causam dores. E a gente fazendo esse equilíbrio com o estímulo desses pontos, a gente pode melhorar a vida do nosso paciente. O que seriam os acupontos? Os acupontos são os pontos onde a gente vai fazer essas ativações. São projeções do meridiano na pele. E são cerca de 750 acupontos que possuem resistência elétrica que, quando estimulados, promovem o equilíbrio entre o yin e o yang. Então, qual é a diferença de acupuntura na orelha para a auriculoterapia? Lembra que eu falei para vocês no início da aula? A acupuntura, necessariamente, a gente está falando de estímulos com agulha. E quando eu falo de auriculoterapia, eu tenho estímulos não invasivos. Esses estímulos podem ser sementes, podem ser cristais, ou pode ser o próprio laser, que é o que eu utilizo. Então, o que é a auriculoterapia? É uma parte da medicina tradicional chinesa, mas que mexe só na orelha, porque a orelha também é considerada um microsistema. Todos os órgãos do nosso corpo, todas as nossas partes, estão representadas na orelha. E quando a gente faz a estimulação desses acupontos, a gente tem melhora de dor, um equilíbrio de ansiedade desse paciente. E eu tenho usado bastante lá, eu sou professora de odontopediatria da Abel Caxias, e a gente tem feito um protocolinho de auriculoterapia para ansiedade nos pacientes com bastante sucesso. Inclusive, ontem eu utilizei no consultório um pacientinho que era uma criança, eu fiz a auriculoterapia nele, no final das contas eu consegui tratar uma endo, fazer uma restauração com menos contenção, com menos estabilização protetiva.
Então, na nossa orelha é representado um bebê de cabeça para baixo. Vocês conseguem visualizar o bebê? Então, todos os pontos relativos à cabeça estão mais para o lóbulo. E os pontos relativos aos membros inferiores estão mais para essa região superior da orelha. Então, como funciona a auriculoterapia? Esse estímulo, a gente faz a ativação do nosso acuponto e esse estímulo ele é levado através de fibras aferentes até a medula espinhal, que entra no processo de estímulos neuronais, promovendo a liberação de neurotransmissores que sensibilizam o sistema nervoso central. E quais são as ações dessas ativações? São ações analgésicas, ansiolíticas, anti-inflamatórias e aumento da resposta imunológica. E tudo isso eu agrego no meu dia a dia clínico. Eu não atuo como auriculoterapeuta, mas eu atuo na melhora da qualidade de vida dos meus pacientes. Eu faço atendimento clínico e eu faço auriculoterapia também. Então, o jeito que a gente tem para comprovar se funciona ou se não funciona são as neuroimagens. Então, do lado de cá, a gente vê um paciente monitorado para as neuroimagens sem estímulo nenhum. A partir do momento que a gente começa a colocar os estímulos, esses estímulos aqui que vocês estão vendo são os 3 principais pontos que a gente faz, que é o sistema nervoso central, o rim e o sistema nervoso neurovegetativo. Assim que a gente começa a fazer esses primeiros pontos, ocorre uma inundação de estímulos neurológicos no nosso cérebro, e aí que a gente tem ação analgésica, ação de aumento de imunidade, ação de equilíbrio de ansiedade. E o que seria a laser puntura? A ativação dos pontos de acupuntura com laser de baixa potência. Lembra que eu falei para vocês dos meridianos, que são caminhos por onde a nossa energia vital, que o Qi circula? Então, quando a gente faz o estímulo do ponto da acupuntura, a gente promove esse fluxo energético, promovendo o equilíbrio do nosso paciente. Como é um estímulo feito com laser de baixa potência, a gente não tem a puntura da agulha, então não causa lesões, evita infecções, porque a gente não abriu a janelinha para ter uma infecção ali. E é indicada para crianças, pacientes especiais e pacientes fóbicos, principalmente, porque a laser puntura pode ser feita em qualquer paciente. Então, quais são as orientações técnicas da nossa auriculoterapia? A gente começar sempre na orelha dominante, fazer a antisepsia do pavilhão auricular, a gente passa um cotonetezinho com álcool 70 para a gente tirar qualquer gordura que possa ter na orelha. Não utilizar em orelhas inflamadas, machucadas. E o número de pontos variam de 3 a 18 pontos. Lembrando sempre que na auriculoterapia, como na laser terapia, como na odontopediatria, o menos é sempre mais. Porque quando a gente começa a dar muito estímulo nesse pavilhão auricular, pode ser que a gente não consiga o resultado esperado da nossa terapia. Então, quando a gente fala em auriculoterapia, o nosso protocolo vai ser sempre 1 joule de laser vermelho. 1 joule por ponto. Eu vou dar uma adiantadinha, só isso que eu adiantei. Que existem vários tipos de auriculoterapia. A gente tem a auriculoterapia chinesa, francesa e a neurofisiológica. A neurofisiológica é o tipo de terapia que eu pratico. É uma mistura da auriculoterapia chinesa com a francesa, e ela tem uns protocolinhos a serem seguidos. Que protocolinhos são esses? Lembra que o nosso protocolo pode ter no mínimo 3 pontos? Esse mínimo 3 pontos são 3 pontos básicos, que são eles: o sistema nervoso central, o rim e o sistema nervoso simpático. E eles devem ser feitos nessa ordem, porque quando a gente ativa esses pontos nessa ordem, a gente consegue uma ativação muito melhor dos outros pontos. É como se abrisse a porta para a ativação dos outros pontos.
Então, o que que a gente pode usar na odontologia? A gente pode usar o ponto da imunidade. Quando eu uso o ponto da imunidade? Quando eu recebo uma criança com gengivite estomatitis herpética, com candidíase, eu vou tratar essa criança clinicamente, mas eu vou colocar os 3 pontinhos nela e mais um pontinho da imunidade. Então, esse ponto fortalece a imunidade, auxilia no combate às patologias virais e processos inflamatórios. E com isso, eu estou ajudando o meu paciente a se recuperar. O ponto da analgesia também é muito interessante, porque ele serve para todos os tipos de dor, pós-trauma, pós-cirúrgico, DTM, enxaqueca. Mas o ponto da analgesia, ele não é um ponto que você faça e ele comece a funcionar instantaneamente. Geralmente, ele leva 24 horas para começar a ter algum efeito, o ponto da analgesia. Então, se eu acabei de fazer uma cirurgia no meu paciente, eu coloco o ponto da analgesia para ele ter um pós-operatório mais tranquilo. O ponto vago, muito interessante esse ponto. O protocolo que a gente tem feito com as crianças lá na BO, a gente tem feito os 3 pontos principais. O ponto vago, porque uma das indicações dele é o desequilíbrio emocional, e a criança, quando chega para a gente, às vezes está descompensada. Quando a gente faz o ponto vago, a gente já dá uma equilibrada e a gente consegue se comunicar melhor com essa criança. O ponto do relaxamento muscular, por que eu coloquei o ponto do relaxamento muscular? Porque no caso de bruxismo, ele é muito importante, porque a gente precisa relaxar essa musculatura para a gente ajudar o nosso paciente. O ponto da ansiedade, outro ponto que a gente tem feito também com as crianças lá. Então, quais são as indicações? Diminuir a tensão nervosa, angústia no peito, estresse mental, insônia. Na BO a gente tem feito os 3 pontos principais: o vago, a ansiedade, o psiquismo e o pontinho da alegria. Todo mundo merece um pontinho da alegria, gente. E falando no pontinho da alegria, chegou aí. O pontinho da alegria, ele é para alterações de humor. Quando chega aquela criança com medo, desconfiada, não é que seja mágica, não estou dizendo para ninguém que é mágico, eu estou falando para vocês que funciona, como funciona, mas que funciona diferente de indivíduos para indivíduos. Tem crianças que a gente parece mágica, que você bota o ponto, vai conversando com a criança e a coisa flui. Mas tem criança, tem indivíduos que estão tão descompensados que só uma aplicação de aurículo a gente não vai ver muita diferença. O ponto da maxila, que serve para a gente fazer um protocolo de bruxismo, para DTM, neuralgia do trigêmeo, paralisia facial, traumas, pós-exodontias, pós-implantes. O da mandíbula, as mesmas indicações do ponto da maxila. O ponto da língua é interessante em pós-cirúrgicos, aftas, estomatites, alterações de paladar. É muito importante esse ponto para pacientes pós-Covid que tiveram alterações de paladar, dar uma acelerada na recuperação desse paciente. O ponto da boca, qualquer afecção na boca, a gente pode estar usando esse pontinho também. O ponto do sono, por que eu coloco o ponto do sono? Porque é grande a demanda das crianças que chegam com queixa de bruxismo. Então, nesses pacientinhos, eu sempre coloco o ponto do sono também. O ponto dos dentes, hipersensibilidade dentinária. Além da gente fazer o tratamento local, a gente vai dar um plus com a auriculoterapia, porque a gente tem ferramenta para atuar tanto na odontologia quanto na auriculoterapia. O ponto da adrenal e o subcórtex, que é esse ponto aqui, eles são pontos que eles atuam melhorando o efeito analgésico. Então, num pós-cirúrgico, geralmente, eu faço os 3 pontos principais, faço o ponto da analgesia, faço o adrenal e faço o subcórtex também, que aí eu potencializo a minha ação analgésica.
Outra indicação muito importante, muito interessante do ponto do subcórtex é pacientes com náuseas e vômitos. Então, se o paciente está ali passando mal quando a gente está viajando, que às vezes tem gente que encerra, né, tá subindo a serra, tá enjoando, é muito legal esse pontinho também. Então, como que eu monto um protocolo de auriculoterapia? Como a gente faz a auriculoterapia neurofisiológica, eu necessariamente preciso desses 3 pontos básicos, que é o sistema nervoso central, o rim e o sistema nervoso simpático. Depois que eu fiz esses 3 pontos básicos, que a partir daí eu vou melhorar a ativação dos meus outros pontos, eu vou ver qual é o efeito que eu preciso. Eu quero um efeito analgésico? Então, se eu quero um efeito analgésico, eu vou pensar no ponto da analgesia, no ponto da adrenal, no ponto do subcórtex. Eu quero um efeito anti-inflamatório? Adrenal, subcórtex. Eu quero um efeito de relaxamento muscular? Vou pensar no ponto do relaxamento muscular. E por último, eu penso aonde eu quero atuar. Por exemplo, eu fiz a frenectomia no meu paciente, então eu quero que ele não sinta dor naquela língua. Então eu posso botar os 3 pontos básicos, eu posso botar um ponto analgésico e eu posso botar o ponto da boca, eu posso botar o ponto da língua para ajudar na recuperação pós-operatória do meu paciente. Então, essas são fotos da nossa clínica lá na Bel Caxias, como que a gente faz com o nosso pacientinho. Para a gente usar o laser, a gente tem que condicionar a criança a isso. Então, a gente deixa ele pegar no equipamento desligado, para ele entender que não vai machucar. A gente faz uma ativação, bota o óculos, a gente faz uma ativação na mãozinha para ele ver que não dói. Só que a gente fala para ele, mas a luzinha da coragem a tia faz na orelha. E geralmente eles aceitam muito bem. Até os mais desconfiados, quando eles vão ouvindo o barulhinho, primeiro eles ficam desconfiados, depois eles vão aceitando e o tratamento tem fluído muito bem. Esse aqui é o Bernardo. No dia dessa consulta aqui, ele ganhou um dente do Homem de Ferro. Ele estava meio apreensivo, mas o resultado foi esse aqui, ó. Saiu feliz da vida da consulta. Então é isso que eu tinha para falar para vocês, que é preciso muita coragem para aprender, para a gente abrir a cabeça que existem outras ferramentas que a gente pode agregar no nosso dia a dia clínico. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade que a professora Fernanda me deu, a oportunidade de estar falando para vocês. E estou aberta para qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês. Vou parar de compartilhar. Professora, eu tenho uma dúvida. Eu fiquei interessada no ponto de náusea, que você falou que enjoam muito durante viagens e tal. A gente faria esse processo durante a viagem para aliviar esses enjoos ou seria um processo antes da viagem? Se você puder fazer antes, é melhor. Fernanda, eu acho que só, Fê, talvez você possa voltar para o jiu-jitsu lá para a gente poder te ver e poder fechar a telinha, talvez eu ache mais fácil. Estão me vendo? Aqui estamos agora. Aí do lado da câmerazinha, alternar compartilhamento. Pronto. Eu acho que seria interessante você fazer antes, mas você pode fazer durante a viagem também. Hoje eu falei de auriculoterapia, mas esse ponto de náusea e vômito, ele também é um ponto que a gente pode fazer a palpação dele, porque qualquer acuponto, ele pode ser estimulado também pela palpação digital. Então, tem um ponto na acupuntura mesmo, ele é chamado ponto P6. Onde fica esse ponto P6? O ponto P6 ele fica no braço. Então, você vai pegar 3 dedinhos seus, vai medir assim, a partir do pulso, e no centro é o ponto P6. Então, você também pode fazer estimulação desse ponto durante a viagem, ou com laser. Eu viajo com laser, já aconteceu de eu fazer estimulação do braço do meu filho durante uma viagem e ele melhorou.
ou então com a própria pressão digital. E é interessante fazer nos dois braços. E esse protocolo a gente faz também antes de moldar as crianças. A gente faz todo o condicionamento para moldar, explica como é que é, mas às vezes tem criança que tem náusea, né? Tem vontade de vomitar durante o processo da moldagem. Então a gente faz a estimulação com laser também no bracinho da criança. Lembrando que, assim, quando a gente faz a indicação desses pontos, a gente sempre compara o indivíduo com ele mesmo. Se a gente vai pegar o ponto P6 da criança, não são os meus 3 dedos que vão estar aqui medindo, são os 3 dedinhos da criança. Aí a gente pede para ela botar os 3 dedinhos aqui, no final do último dedinho, bem no centro do braço, é o ponto P6 que a gente vai estimular. E a gente pode fazer o estímulo com a pressão digital também. Respondi? Respondeu, professora. Muito interessante, achei bem legal. A gente teve uma pergunta aqui da Lívia Burich no chat. A auriculoterapia costuma doer? Porque sei que precisa fazer uma pressão na hora da aplicação da semente e quando fiz ficou levemente dolorido depois. Não necessariamente precisa doer, porque com laser não dói. Quando você faz a aplicação da semente, a semente fica lá coladinha na orelha, né? Então você vai com aquele estímulo para casa que você vai apertando ele quando você achar que precisa, né? Quando você lembrar. Mas não necessariamente precisa doer, porque uma das características da auriculoterapia é usar estímulos não invasivos. Diferente da acupuntura na orelha que a gente usa as agulhas. Entendi, legal. Queria agradecer, meninas, a presença ilustre, não da professora Juliana Abdenur, que é uma queridíssima coordenadora lá do nosso curso, e que proporcionou a gente se conhecer, né, Fernanda? Verdade. Agradecer a Ju por estar aqui, por sempre ajudar a compartilhar. E o professor Ricardo também, Ricardo Navarro está aqui com a gente, quem não conhece Obrigada. ele, sabe tudo de laser. Muito legal, obrigada por compêndio, o professor Ricardo é um compêndio. E a professora Juliana é a nossa luz, quem né? Não conhece? Exatamente, é uma felicidade ter vocês aqui com a gente hoje. Muito obrigada pela presença. E eu, mais ainda, assim, queria começar, antes de fazer qualquer pergunta, Fernanda, agradecendo mais uma vez por você estar aqui com a gente hoje, né? Compartilhando tanto conhecimento, achei que foi muito legal. Obrigada, professor. Eu também sou fã da Fernanda de carteirinha, eu adorei. Na verdade, a gente se conheceu na minha habilitação lá de laser, né? E foi muito legal, porque eu acho que a gente pensa tanto nessas alternativas. E por acaso, né, Fernanda, essa semana teve aquela polêmica lá da contenção, né? Na verdade, estabilização protetora. Não pode nem falar contenção para não piorar mais a situação da estabilização. Não sei se vocês viram no Instagram, né? O professor Gabriel Politano, ele compartilhou o que aconteceu. Não sei se vocês viram, todos vocês, né? Que a gente tem muito aqui aluno, talvez não acompanhe, né? O professor Gabriel, não sei. Que nós já damos pediatria, a gente acompanha direto, né? Eu acho que acho que é bem interessante a gente falar, gente, que assim, essa polêmica toda começou por conta de uma postagem de uma psicóloga, né, que é uma pessoa bem famosa nas redes sociais, ela tem mais de 750 mil seguidores, onde, na verdade, ontem eu descobri que ela começou antes. Ela começou com uma postagem do dentista cego. Brincando acerca da questão do criança, porque na verdade eu não cheguei a ver a postagem dela, gente. Eu confesso que quando eu fui ver já tinha sido apagado. E aí o que aconteceu foi que ele brincou com o Dia das Crianças, falando, como até a Fernanda brincou, por isso que eu achei que você estava se relacionando a isso, Fê. Das crianças, né? Ele botou uma imagem de um dos apetrechos que a gente pode usar para enrolar as crianças de uma forma de contenção, e colocou: Feliz Dia das Crianças, os pediatras vão para o céu, sei lá o quê. A gente vai mesmo para o céu, mas por outros motivos. E aí, só que ele colocou isso no sentido de uma piada, era para ter um humor, uma brincadeira interna entre dentistas. Isso, que é um absurdo fazer isso, que a gente não pode fazer contenção física, com base
Pois é, a neurociência, tudo isso. E, na verdade, gente, o que aconteceu foi que, naquele momento, assim, a gente... E aí o professor Gabriel Politano, que é uma pessoa também que tem uma rede social ativa, e que fala muito junto com o professor Imparato, a professora Adriana, acho que era a Mariana também, que foi uma aluna deles, que tinha feito um trabalho sobre isso há muito tempo, né? Não me lembro o nome dela agora. Essas pessoas vieram a público no próprio Dia das Crianças mesmo, às 7 da noite. Ele convidou, na verdade, essa psicóloga para estar presente, para poder responder, conversar com ela e explicar. Porque, como a gente vem conversando nesse espaço aqui, né, Fê, então só para te localizar mais um pouco mais. A gente tem um projeto com o Consultório Odontológico Itinerante há muito tempo já, desde 2017. E com a pandemia, mais recentemente até no último semestre, a gente resolveu modificar as nossas atividades práticas, deixando de ser a prática odontológica, que a gente não conseguiu retornar ainda, né, com a questão da prática de divulgação científica. Então, os alunos que estão aqui, né, a grande maioria são os alunos desse período, a gente começou as atividades de discutir os artigos científicos e produzir material para nossas redes sociais lá do COI. E aí a gente teve a ideia de associar ao que a gente já fazia. Então, a gente faz as palestras, aí você gentilmente já mandou alguma literatura para a gente ler, os artiguinhos, os alunos lerem para eles se embasarem nesses artigos na sua aula para produzir o material com base científica. E como muito bem o professor Ricardo lembrou aqui para a gente tem que nos unir realmente e postar ciência. Então, só assim que a gente consegue fazer isso, estudando, né? Para a gente postar o que a gente viu e mais levar uma piada fora de contexto para levar alguma coisa que, não, na verdade, não é assim. Obviamente, a gente não quer atender os pacientes dessa forma, né? Eu acho que o professor Gabriel fez na live dele, como ele falou, né? Que, assim, a gente tem que procurar alternativas. E eu achei que casou muito bem essa polêmica toda, porque talvez uma das alternativas que a gente tem que começar a pensar são essas terapias alternativas, né? Que pode ser, desde, por exemplo, quando você cria, né, um ambiente, uma música, quando você coloca uma música, por exemplo, ou um videozinho que a criança conheça, que ela interaja, isso já está mostrando para ela essa questão desse ambiente, né? Isso já é uma forma de musicoterapia, você relaxar a criança, isso já é uma técnica. Quando você coloca lá uma luz, né, que você consiga enxergar, ou então coloca a cromoterapia para você relaxar a criança, isso também é. E a acupuntura, em especial a laser cultura, também talvez possa ser uma alternativa que a gente tem que começar a pensar, né, Fernanda? Eu acho que, assim, esse momento foi para abrir muito, muito, muito bem, assim, essa questão da nossa cabeça, né? Porque abriu a minha, na verdade, eu até brinquei, né? Que minha filha teve sono, eu falei, ai, Fernanda May, bota lá para ela dormir. Então, isso, da gente tentar verificar, porque muitas vezes a gente fica só odontologia, dente, né? E a gente esquece que às vezes a gente pode agregar outras ferramentas da nossa odontologia, né? Perfeito. E você começou falando isso, né? Que a gente não pode ver o nosso paciente como o dente, porque ele não é, né? A odontologia vem discutindo isso há muito tempo. Quando você pensa nessas técnicas de medicina chinesa, onde, na verdade, você tem essa questão do equilíbrio da pessoa, dessa força, né? Que você... eu vou esquecer o nome. Como é que fala mesmo o nome da forcinha? Sim, exatamente. Então, por isso fiquei lá em terceiro lugar. No final da aula da Fernanda, a gente fez uma competição, e aí a professora Cláudia quase ganhou, mas a Andréia passou no final e eu fiquei lá em terceiro. Não esqueça desse nome. Mas eu achei que foi super importante trazer isso para vocês hoje, né? Até a Clara brincou no começo, lá que a gente ia sair daqui hoje, todo mundo fazendo laser puntura, mas eu acho que é importante a gente entender isso. Que, assim, a gente pode não sair, obviamente, fazendo, que até porque dentistas, para utilizarem laser, tem que fazer habilitação. A professora Juliana está aqui, fez um curso ótimo lá na BO de Caxias, que a gente fez, eu, a professora Laura, a professora Maristela, um monte de gente legal fez esse curso nessa turma, e é uma equipe maravilhosa. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez, Ju, pela Fernanda, Camille, todo mundo, a Lúcia, pelo carinho com a gente lá no curso. E a gente tem que se habilitar, sim, mas a gente também tem que abrir a cabeça para essas questões assim, alternativas, porque isso a gente não aprende, obviamente, isso foi uma sementinha que a Fernanda trouxe para plantar na nossa cabeça, como ela falou, ela foi estudar, foi ver, tem várias questões lá realmente para a gente entender, não é, né? A gente sair só colocando lá, a gente tem que entender o que a gente está fazendo, mas para a gente entender que a gente tem que estudar tudo,
né? A gente não pode sair da faculdade achando que a gente vai estudar só coisa de dente, né, Fernanda? Pelo contrário, quanto mais a gente sair da nossa área, abrir a cabeça, isso é super importante, né? Com certeza, pensar fora da caixa. E assim, acho que a pandemia trouxe também essas práticas integrativas para gente, porque todo mundo precisou de uma saída para isso, né? Para se equilibrar. Então, a aurículo, a meditação, são todas formas da gente se reequilibrar para a gente conseguir qualidade de vida. Que é isso que a gente quer para a gente e para o nosso paciente também. Com certeza, acho que tantos trabalhos, inclusive, durante muito tempo, né, gente, a odontologia, ela foi uma profissão muito técnica, muito com uma visão muito restauradora, mas esse contexto já mudou, então vocês que estão começando agora nem podem ter essa dúvida, né, porque na minha época já tinha mudado, tinha pouco tempo, então já faz uns 20 anos. Então, assim, a gente tem realmente essa questão da promoção de saúde, da gente, as medidas na odontologia deixaram de ser só quantos dentes a pessoa perdeu, quantos dentes estão cariados ou não. Passaram a ser exatamente o que a Fernanda está falando, da qualidade de vida, né? Quanto que uma dor de dente pode interferir nas atividades diárias, na qualidade de vida dessas crianças. Isso é muito importante, né? Então, terapias que possam auxiliar nisso. Então, achei também bem legal quando você falou assim, algumas vezes a gente vai fazer curso, gente, não é para a gente virar auriculoterapeuta, mas é para a gente poder, como ela falou, ter ferramentas, né? Na odontopediatria de controle de comportamento, achei super legal essa dica que você falou que vocês estão testando lá, um protocolozinho, né? Específico para poder seguir. Acho muito legal isso, para a gente poder ter realmente ferramentas mais objetivas, né? Queria saber se alguém que já tinha usado laser antes, se alguém já viu como é que funciona, já teve essa oportunidade, se quisesse falar ou comentar aqui no chat. Agradecer pelos comentários do professor Ricardo, falando dessa importância também da gente divulgar, né, para todo mundo e combater as fake news no dia a dia, com certeza. Pode falar. Professora. Oi, boa tarde, professora Fernanda. Eu tenho uma dúvida, assim, na verdade é uma dúvida bem pessoal. Quando o paciente, no geral, ele tem piercing na orelha, isso influencia no tratamento? Na questão do laser, na questão de qualquer estudo que você vai da fazer. auriculoterapia? Quando você tem piercing, quando você tem brinco, você perde aquele ponto, entendeu? Então, ele passa a não ser mais passível de ativação, você perdeu o ponto. Então, menos é mais, quanto menos furos a gente tiver, melhor pra gente também. Porque tem aqueles três furos que você falou até no slide, que são os furos essenciais e principais, que você inicia. Eles são bem e pontos iniciais. Porque eu tenho um piercing bem aqui, por isso eu tô perguntando, porque ele é bem no início. Bem dentro. Bem dentro, bem aqui. Aí por isso eu queria saber, eu tava com essa dúvida. Você tinha perdido o seu ponto. Mas eu não sabia antes de fazer o piercing. Não sabia. Não, só tenho numa. Tô tirando hoje. Vou tirar agora, inclusive. Tô tirando agora. Não sabia. Mas era isso. Você falando que só piercing na língua tinha problema? Não sabia, eu vi que as pessoas são estressadas, gente. Não tem mais como eu já sou estressada. Agora eu vou tirar tudo. Tira tudo. Vamos equilibrar. Obrigada, professora, por nada, meninas. Professora, muito obrigada pela participação. A aula foi excelente, bastante esclarecedora. A gente tem pouco contato com esse tema durante a graduação, então é legal a gente ter essas aulas assim extras para entender um pouco mais, né? Saber que existe também para quem tem curiosidade para se especializar, para procurar saber mais, procurar cursos. Foi ótimo. Muitos elogios no chat, tanto dos professores quanto dos alunos que assistiram. Então, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, estou à disposição de vocês. Se vocês precisarem de mais material, eu mando. Se tiverem mais alguma dúvida, podem me mandar também. A gente vai resolvendo, vai se comunicando. Muito obrigada. Gente, não esquece de preencher o formulário que está disponível no chat para emissão dos certificados, que a gente vai estar enviando por e-mail depois, tá bom? E é isso. Se alguém tiver mais alguma coisa para ver. Obrigada mais uma vez, Fernanda.
Obrigada, Ju, também por ter conduzido também a palestra. Obrigada, Fernanda, mais uma vez, e todo mundo que esteve presente, especial professores que a gente sabe que tem muita coisa, né? E é sempre um prazer ter professores tão ocupados, importantes aqui com a gente, assim, querido. É porque a Fernanda realmente é muito querida também, né, gente? Então, assim, muito obrigada, Fernanda. Uma Muito honra. obrigada. A honra foi nossa, foi um prazer mesmo poder contar com vocês. E esperamos contar também, Ju, com você, professor Ricardo. Em algum momento no próximo semestre, vamos convidá-los. Se tiver, vamos ver se a gente consegue uma agenda deles, para a gente chamar eles também, né? Você quer falar? Você quer falar, Ju? Fica à vontade. Não, eu só parabenizar a Fernanda. A Fernanda é um orgulho para mim, é um escândalo a sua aula. Que a cada dia você cresça mais. A honra é toda nossa de estar aqui aprendendo com você. Fernanda Barros, obrigada pelo carinho, minha amiga. Foi uma honra poder estar aqui e aprender mais um pouco com vocês. Um beijo grande a todos aqui presentes. Sempre estudar. Isso Quando a aí. gente estuda, a gente abre a nossa mente. Obrigada, Ju. Ó, Ju, tem uma outra Ju, né? Tem uma pergunta aqui da Rebeca no chat. Você faz para a professora, Ju? Sabe, já que eu acho que pode ser a dúvida de outras pessoas. O que seria a orelha dominante? Ela perguntou. É a orelha que você, por exemplo, se você é destro, a sua orelha dominante é a orelha direita. Se você é canhoto, a sua orelha dominante é a sua orelha esquerda. Entendi. Acho que ninguém sabia disso. Ótima pergunta, Rebeca. Obrigada. É importante isso, né? Porque se você não tiver acesso àquela orelha, você pode até usar, mas o ideal é sempre usar aquela orelha que você tem O ideal é indicado, sempre né? usar a orelha dominante, mas se por algum motivo não dá para usar a dominante, pode usar a outra orelha também. Beleza. Acho que é isso. Está fazendo uma pergunta associada à pergunta da Stephanie. Se a pessoa tem um piercing na orelha dominante, seria mais interessante fazer na outra orelha? É o meu caso. A minha orelha dominante que tá cheia de piercing. Stephanie, tu errou tudo, né? Não só botou os piercing na orelha como na orelha errada. Eu não sabia até 2 semanas atrás, professora. Olha a vontade de arrancar tudo agora. Arrancar tudo. Mas, Fernanda, não sei se você sabe essa pergunta, mas, por exemplo, no caso, a gente está brincando aqui, mas se a pessoa tira, né, porque muitas vezes fecha mesmo, né, o buraquinho, algumas vezes não, mas se fechar e o ponto volta, você sabe? Porque, não sei, internamente. Volta, porque volta a ter o meridiano ali, volta a ter o fluxo da energia, porque quando a gente tem um furo, a gente tem uma interrupção desse fluxo, entendeu? E os meridianos são projeções, os acupontos são projeções do meridiano na pele. Então, onde a gente faz o estímulo é a projeção daquele meridiano. Se por algum motivo tem alguma dor, algum desequilíbrio ali, quando a gente estimula, a gente favorece que essa energia flua de novo. Então, se fechou o ponto, liberou. Se fechou o ponto, alguém perguntou da dor, né? Porque, na verdade, por exemplo, quando você faz acupuntura, até aquela sementinha, o que acontece é que, teoricamente, já com acúmulo de dor, um nó ali, né? Você sente, né? E até aquele ponto, se vocês fizerem, né, na mão aqui, se apertarem esse ponto aqui na mão de vocês, se você estiver um pouco estressado, já tá, né? Qual é esse aqui, Fernanda? Não sei o nome dele. IG4. IG4. Se vocês apertarem assim, ó, vocês vão sentir uma dorzinha. Quem não sentiu? Quem sentiu, bota aí no chat que sentiu. Eu sempre sinto, gente, sou estressada. E aí, assim, explicando isso, né? Que você, até esse ponto aqui também é um ponto que sempre fica mais concentrada ali a energia, que de vez em quando a gente pode colocar aqui, melhor a dor de cabeça, né? Então, conhecer um pouco também esses pontos de energia da gente, para a gente se equilibrar, é muito importante. Vocês viram, gente, como é que funciona? Porque no começo deu tudo errado e a Fernanda ali zen, tranquilaça. Ela até brincou e é verdade, é muita acupuntura mesmo, para ficar sempre equilibradinha. Ela está sempre aqui plena. É ótimo conviver. Eu acho que é isso, né, Ju? Gente, muito obrigada mesmo por todos estarem aqui. Obrigada, Fernanda, Clara, a Stephanie e a Juliana são nossas bolsistas que entraram em contato com a professora, organizaram tudo de uma maneira junto com a Rebeca muito eficiente, e os nossos alunos por terem prestigiado hoje nossa aula e estarem aqui junto com a gente
Nesse semestre a gente está finalizando nossas palestras, né? A gente vai voltar no semestre que vem, a partir de novembro, e esperamos contar com a professora Juliana, já vamos pensar aqui num tema legal para ela, porque ela é Mulher da Luz também, foi um workshop maravilhoso no último congresso, e o professor Ricardo também, vamos fazer uma dobradinha ali com eles, igual lá do workshop, todo mundo vai babar, que lotou em 5 minutos, né? Aquilo lá também era pouquinha vaga para gente, maravilhosos. É isso, pessoal. Obrigada mais uma vez. Meninas, se quiserem falar mais alguma coisa, Justo, Clarinha, Stephanie. Não, só isso mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, professora. Tchau, gente. Boa tarde para vocês. Obrigada. Aproveitar para parabenizar os professores pelo dia de manhã. É verdade. Parabéns a todo mundo. Parabéns, Ju, professora querida. Parabéns. Professora querida. Não te cortou, Ju, não te ouvia. Só vi que abriu, mas fechou para mim.